Hi, Paula. Hi, Welcome. Patrícia. A gente quer, primeiramente, em nome da Talkers, agradecer você e a Promove pela disponibilidade na entrevista, que é um assunto super relevante que a gente vai tratar hoje, que a maioria das pessoas tem dúvidas e, principalmente, questionamentos sobre quais são as maiores qualidades que os recrutadores veem nos potenciais candidatos, o que é um diferencial hoje no mercado de trabalho, mas a gente já vai chegar lá. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Quem que é a Paula, o que a Paula faz, a formação e tudo mais. Então, tá bom. Bom, prazer em estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Estou bem feliz em poder falar sobre pessoas, que é algo que eu gosto muito, e também poder estar aqui representando a Promob, né? Então, eu sou formada em psicologia pela FSG, tenho um MBA em coaching com ênfase em mentoring também para gestão de pessoas. Eu trabalho na área de RH há cerca de 10 anos já. Aqui na Promob eu estou há 3 anos e meio. Hoje eu sou analista de RH aqui na Promob, né? Mais voltada para a parte de tech recruiter, né? Então, mais cuidando um pouquinho mais do subsistema de recrutamento e seleção, né? Aqui na Promob. Bem a área que a maioria das pessoas, os candidatos temem, mas a sua experiência é bem grande, né? Mais de 10 anos lidando com pessoas, você já deve ter visto muitas coisas, tem uma experiência bem vasta, e com certeza no começo era bem mais difícil que hoje, né? Toda essa questão de entender comportamento humano, e a sua formação de psicologia com certeza agrega muito nisso, né? Sim, sem dúvida. E também a experiência realmente do dia a dia, né? Acho que a faculdade, ela traz uma bagagem, né, teórica, mas quando tu vai para a prática, tu te depara com situações, assim, um pouquinho diferentes, né? E como eu faço isso há muito tempo, então isso para mim é muito natural, isso para mim é algo do meu dia a dia, então é tranquilo. Mas no início, sim, quem começa nessa área tem um pouquinho de dificuldade, né? Sim, porque não é uma ciência exata, né? Cada pessoa vai apresentar diferentes características e a gente tem que ir se moldando. Exatamente. E acho que agora, no momento que a gente está, assim, onde muito acontece de forma online, né? Antes a gente fazia sempre presencial, as entrevistas, então a gente conhecia a pessoa, né? Tinha ali o olho no olho. Agora é muito mais através de uma tela, então a gente não sabe em que local essa pessoa está. A gente tem que ter outras habilidades para entender um pouquinho dessa pessoa também, né? E acho que o momento que a gente está passando é um momento tão delicado que muitas vezes a gente já começa uma entrevista perguntando se está tudo bem com aquela pessoa, né? Então, não é só uma entrevista de emprego, é muito mais, assim, realmente o ser humano que está ali, que a gente tem que entender um pouquinho desse comportamento, do momento que essa pessoa está vivendo também, para depois poder entrar um pouco mais nas questões profissionais realmente, né? É verdade. Sim, porque todo mundo está passando por alguma situação, né? Exatamente. E às vezes até pelo home office ou pelas pessoas que estão desempregadas, estão em busca, bem relevante isso que você colocou. É isso aí. E para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, quem que é a Promob? O que a Promob faz? Onde a Promob está? Porque vai ter gente no Brasil todo, talvez, que não conheça, né? Então, para contextualizar um pouquinho. Então, tá. Bom, a Promob, né, é a maior empresa de software para o setor moveleiro do mundo, né? A Promob faz parte de um grupo de 3 empresas. Então, nós aqui, líder Latam, 2020, que é a líder América do Norte, e recentemente nós nos juntamos com a CompuSoft, que é líder na Europa. Então, a junção das marcas, né, ela resulta numa liderança global. A gente hoje oferece uma solução de ponta a ponta para todo esse setor moveleiro, seja arquiteto, designer, marceneiro, pequenos fabricantes, assim como muitos outros que são grandes lojistas e fabricantes mundiais desse segmento, né? Então, hoje a gente soma mais de 1.500 colaboradores ao redor do mundo. A nossa matriz, ela está localizada aqui em Caxias do Sul, né? A gente possui também uma filial em Bento, e hoje a gente tem diversas pessoas trabalhando de forma remota, né, em diferentes estados também. 1.500 é no mundo?
Isso, a junção das três empresas, Das três empresas. todo o grupo, e isso a gente soma cerca de 1.500 colaboradores. Então, já respondendo, mas novamente, em quais países que a Promob atua através dessas filiais Europa? A gente, então, a tecnologia Promob, ela é utilizada em cerca de 37 países, tá? Mas se tratando de unidade de atendimento, a Promob e a 2020 somam mais de 20 escritórios, né? Desculpa, somam mais de somam escritórios em 20 países. 20 países, nossa, é muita coisa. Isso, unidades físicas daí, né? E já antecipando essa pergunta que tem tudo a ver, né? Que a gente sabe, desde lá da Torre de Babel, os idiomas foram a maior barreira, né? Como é isso hoje? Porque eu imagino que, além da questão do idioma, tem as questões culturais. Porque o brasileiro, ele tem muitas particularidades, né? A gente recebe estrangeiros aqui na escola e a gente vê muito isso. Nós somos muito mais abertos, a gente é muito mais, assim, simpático, carismático, e às vezes numa reunião, por exemplo, chegar dando risada, ou entrar atrasado, ou de repente estar aqui fazendo um lanche, pode ser que não pareça algo tão profissional para algumas culturas, né? Como é que são esses desafios, assim, do dia a dia? Que vocês devem ter reuniões, enfim, conferências com esses outros escritórios de outros países. Sim. Desculpa, a Patrícia deu uma travadinha aqui. Sim, são inúmeros os desafios que a gente tem aqui, né? Eu diria que o inglês, ele já não é mais um diferencial, né? Ele já foi. Eu diria que hoje é um pré-requisito para nós aqui, né? Então, a gente é uma empresa global, tem muitas oportunidades, né? Há um aspecto cultural, realmente, né? E a gente tem aprendido muito com isso, assim, a trabalhar com os nossos colegas que hoje estão em outros países, né? E aqui na Promob, se a pessoa ela não foi contratada por uma vaga que exija o inglês de imediato, ela possivelmente vai precisar no futuro, né? Até mesmo para desenvolvimento da carreira dela aqui dentro da empresa. Então, a gente incentiva muito, né, as questões do inglês, que as pessoas realmente estejam engajadas, que elas possam realmente estar estudando, né, e possam estar se aprimorando por uma questão de realmente ter oportunidades, né, entender que hoje a gente é uma empresa global, né, então cada vez mais isso é latente aqui dentro e a gente precisa disso, né. Sim, e não só a Promob, né, a maioria das empresas hoje, elas se tornaram globais, teve muita fusão, aquisição, e eu acho que a pandemia mostrou que é possível trabalhar remotamente, e inclusive tem pessoas trabalhando para empresas fora do país, né, aqui dentro do Brasil mesmo. Sim, acho que a pandemia, ela trouxe isso, né, esse ponto, vamos dizer que é um ponto positivo, né, se a gente olhar para o todo, assim, da gente ter oportunidades globais, enfim, a oportunidade para atuar em outros países, né, remotamente, e claro, aprimorando cada vez mais a língua, né, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é tu ter a oportunidade de estar sempre em contato, né, no teu dia a dia, então, e a gente vê, assim, que cada vez mais, né, é só olhar o LinkedIn, todos os dias tem oportunidades e o requisito lá pede a questão do inglês, né, então, acho que isso é bem importante, realmente. E hoje, né, você tem uma experiência com pessoas há mais de 10 anos, mas digamos que nos últimos 2, né, pegando o início de 2020, agora a gente está em julho de 2021, quais que são os maiores desafios com as pessoas? Bom, trabalhar com pessoas é sempre um desafio, né? E para mim é um desafio assim muito gratificante, né? Hoje eu não me vejo atuando em outra coisa que não seja com pessoas. Então, acho que a gente está num momento assim que o mercado aqueceu bastante, né? Muito em função da pandemia, enfim, a oferta de trabalho ela está muito grande, principalmente para quem trabalha com tecnologia. Então, hoje trabalhar com tecnologia é um mercado aquecido, é um mercado que está sempre se renovando, né? E a gente precisa de profissionais qualificados. Então, eu traria aqui 4 desafios que eu acho que
é o macro, assim, de tudo, acho que engloba boa parte daquilo que a gente está vivendo, assim. O primeiro, eu diria que é a aquisição de talentos, né, que é buscar realmente os perfis compatíveis, né, em um mercado cada vez mais aquecido e competitivo, né. O segundo é desenvolver e capacitar, então, essas pessoas, né. Aqui na Promob, o nosso negócio, ele é extremamente complexo e dificilmente encontramos profissionais prontos no mercado, né, então, investimos muito em treinamento e desenvolvimento, né, de carreira para os nossos colaboradores. A gente possui também algumas plataformas internas, além de treinamentos que os nossos próprios colegas ministram, e o incentivo, né, aos estudos, graduação, pós-graduação e, com certeza, o idioma, né. Então, recentemente também a gente contou com um novo benefício, que é o LinkedIn Learning, né. Então, a gente possui ali diversos conteúdos, de uma infinidade de conteúdos de diferentes áreas, né. Então, um dos pontos que a gente trata bastante aqui realmente é essa questão do desenvolvimento, né, e da capacitação dos nossos colaboradores. Para formar eles. Isso, para formar, exatamente. A questão do engajamento, né? Hoje, como a gente tem muitas pessoas trabalhando em diferentes regiões, em diferentes estados, né? A gente quer que essas pessoas, elas se sintam tão pertencentes à empresa quanto as que estão aqui no escritório, né? Então, que elas se sintam realmente pertencentes onde quer que elas estejam, né? A gente contrata a nível local e global, então, muitos desses colaboradores estão em outros estados e trabalham com a gente home, nunca visitaram um escritório, né? Sempre trabalharam nesse formato, sempre participaram de integrações, reuniões sempre de forma remota, e a gente busca sempre realizar, então, ações, né, para atingir todo esse pessoal, né, que está fora. Então, eu diria que o engajamento também é se sentir realizado com aquilo que a gente faz, né? E a gente estimula muito, né, o trabalho em equipe, a participação de todos, o fato que realmente todos possam estar engajados e motivados com o negócio. E por último, mas não menos importante, né, a retenção de talentos, que isso também é algo que é bem latente, assim, na nossa área, né, de gestão de pessoas, que a gente fala que a remuneração, né, ela não pode ser o único fator de retenção desses talentos. As pessoas, elas devem permanecer na empresa também por um propósito. Então, aqui a gente adota algumas práticas, né, que é mostrar os desafios que a gente tem, as oportunidades internas, nosso plano de carreira, ações de bem-estar e qualidade de vida, né, o nosso ambiente de trabalho, que também é um ambiente de trabalho agradável, colaborativo, flexível, comunicação interna, então a gente investe bastante nisso também, e algumas ações de integração que a gente faz, né, então a gente, a cada 3 meses, mais ou menos, a gente convida todas as pessoas que iniciaram conosco nesse período, faz uma integração, né, presencial e remota, então os nossos gestores também participam, com a finalidade de realmente poder integrar e que essas pessoas possam conhecer também um pouquinho da Promob, de como a Promob surgiu, né, de como ela está hoje posicionada no mercado, além de outras ações que a gente faz por área, né, então a gente tem ali para o pessoal do desenvolvimento, a gente tem um dia, que é o Dev Day, que a gente chama, onde a gente faz essas ações de integração, a gente também tem com o time do comercial, né, então sempre pensando realmente em reter esses talentos. Sim, porque é um ciclo e são desafios grandes, porque captar um bom profissional, capacitar ele, tem toda uma curva de aprendizagem, não é do dia para a noite, né? Não, não é. Às vezes demora, e ainda mais são habilidades bem específicas, né? Que vocês precisam, que às vezes é bem escasso no mercado. Exato. E daí depois tem que reter, né? Porque para a pessoa também ter a chance de crescer, porque senão o ciclo ele se quebra. Isso, com certeza. Uhum. E essas ações que vocês fazem de integrar todos é bem, bem legal, porque quem trabalha remotamente, quem não está no escritório, acaba que se não tiver esse tipo de ação, não se sente parte de um grupo, né? E daí entra essa questão que você comentou, né, que a pessoa tem que se sentir parte do processo, tem que entender a empresa,
Porque a gente vê muito em algumas empresas que as pessoas não sabem o porquê estão ali, qual que é a importância delas, às vezes não conhece quem que é o colega. Isso é bem relevante. E são grandes desafios, né? A pergunta de quais são os desafios são 4 desafios bem grandes. Exatamente. Uhum. E que se multiplicam, né? Ainda mais agora com essa parte do remoto. E a gente falou, então, dos desafios da parte da gestão de pessoas, e agora pensando nas qualidades, né? Você falou da capacitação, enfim, dos treinamentos, mas o que é importante como qualidades de um bom profissional hoje? Da mesma forma, né, que a gente tem ali inúmeros desafios, a gente também tem algumas qualidades, né, que são importantes. Mas aqui também eu trago 3 que são importantes para nós, porque são os nossos valores aqui também enquanto empresa, né. Então, obviamente, a gente leva em consideração outras qualidades também, né, mas no grande grupo eu trago 3 que fazem, então, sentido também com os nossos valores. Um deles é a questão da inovação, né? Então, aqui na Promob nós somos apaixonados por desenvolver soluções inovadoras, né? E a gente está sempre atento aí às tendências de mercado. A inquietude e a proatividade, a gente é uma empresa muito ágil, a gente muda frequentemente o jeito de fazer as coisas, sempre com a melhor intenção, né? Então, a gente não para no tempo, a gente está sempre em busca de algo melhor para se fazer. E a cooperação, né, porque aqui a gente compartilha muitos conhecimentos, ideias, experiências entre áreas também, né, a gente é uma empresa que compartilha muito isso entre os outros setores, né, dando realmente aquele sentido de time único, né, sempre orientado para a solução dos problemas e as demandas dos nossos clientes. Então, eu diria que essas 3 qualidades, elas são fundamentais, assim, para um bom talento aqui na Promob, né? Para ele também poder se identificar com a nossa cultura, se identificar com o modo de ser da Promob, né? Então, eu diria que essas 3 qualidades aí são bem importantes. Que, na verdade, as 2 primeiras têm muito a ver, né? Inovação e soluções rápidas, basicamente, a gente está sempre saindo da zona de conforto, né? Exatamente. Pensar, hoje eu sei fazer isso, mas amanhã pode ser que surja uma forma de eu fazer isso melhor e eu preciso reaprender, né? Esquecer de tudo e começar do zero, às vezes, para ser melhor, né? E isso é uma característica, eu acho, da maioria dos jovens, mas ao mesmo tempo gera desconforto, né? Porque a gente gosta de ficar dentro do nosso conforto, literalmente. Como é que é isso hoje? Vocês notam que o jovem quer inovar, mas ao mesmo tempo não quer também tantos desafios todos os dias? Eu acho que tem um pouco dos dois, Patrícia. Tem aquele jovem que quer inovar o tempo inteiro e que a gente tem que estar sempre alimentando isso e dando oportunidade para ele realmente se desafiar, né, no dia a dia, enfim, porque se ele acabar caindo na monotonia, ele vai se frustrar rapidamente, né? E tem aquela outra pessoa que não, assim, que é mais tranquila no seu desafio, foi dado um desafio, né? Ela vai lá, ela abraça aquele desafio, ela é proativa, ela tem o sentido da inovação, mas ela não precisa estar renovando isso diariamente, né? Então, a gente tem um pouco dos 2 perfis. Eu acho que isso também traz um pouco do sentido da geração, né? Tem gerações aí que são muito rápidas, né? Que querem as coisas muito rapidamente. Então, a gente também é um mercado que se renova constantemente, né? E evolui rapidamente. Mas quando a gente fala de pessoas, é claro que a gente quer que as pessoas evoluam rapidamente, né? Mas tudo tem que ter um equilíbrio também, né? Sim, e é bom ter esses 2 perfis, porque acaba dando um equilíbrio. Senão, se todo mundo fosse super inovador o tempo todo, ou que não tivesse essa vontade, não seria tão bom quanto ter os 2 perfis, né? Exato. E o que é mais valorizado na seleção dos candidatos hoje? Vocês, obviamente, precisam de alguns pré-requisitos, às vezes, algum software que a pessoa tem que dominar, alguma experiência prévia,
Mas como é que é visto essa parte também do relacionamento? Porque às vezes é difícil na entrevista saber como a pessoa é, né? Imagino que até mesmo para um psicólogo. Eu faço bastante, ajudo bastante no recrutamento aqui da Talkers, e às vezes a gente tem muita diferença do que a gente imagina na entrevista e depois na atuação profissional. Então, como é que vocês conseguem balançar isso, assim, para conseguir captar um bom profissional através da entrevista? A gente vai conhecer as pessoas somente no dia a dia, realmente, né? A entrevista, ela diz bastante, mas não nos diz tudo, né? E eu também tenho trocado um pouco esse nome de entrevista por uma conversa, um bate-papo, né? Então, ali eu acho que a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco mais com quem a gente está falando, um possível talento aqui para a Promob, né? Então, eu diria que hoje o brilho no olho e a motivação é, sem dúvida, né, importantíssimo, e o que a gente olha muito e valoriza muito para trabalhar aqui conosco, né. Logicamente que as competências técnicas, elas são importantes, né, então, se a gente estiver contratando alguém para a área técnica, essa pessoa, ela vai ter que ter algumas tecnologias, ela vai ter que conhecer algumas coisas que a gente vai pedir aqui, né, mas, para nós, as soft skills e o fit cultural são os fatores mais importantes, assim, né? A partir daí que a gente entende um pouco mais essa pessoa e a gente depois pode, então, desenvolver outras habilidades técnicas, né? Que, porventura, ela não tenha. Então, mais do que questões técnicas, eu diria que, sem dúvida, né? O comportamento, o brilho no olho, é o que a gente valoriza aqui na nossa seleção. Sim, brilho no olho. Tem até um ditado que diz que a força de vontade move montanhas, né? A gente, às vezes, não tem o conhecimento técnico, mas tem vontade de aprender e tudo vai dar certo a partir disso. É isso aí. Uhum. E a gente falou antes já que você mesma mencionou que o inglês hoje em dia não é mais um diferencial, ele mais ou menos seria algo requisitado, e eu fico me perguntando como é para vocês encontrarem profissionais com domínio do inglês, porque a gente é uma escola e, teoricamente, nós recrutamos professores de inglês cujo o principal requisito é o inglês, e é muito difícil, é uma área muito escassa no mercado. Então, eu não sei como é que é para vocês, porque inglês é uma coisa que não se adquire tão rápido, né? Se precisasse de um profissional hoje para lidar, por exemplo, com as empresas de outros países, a gente não consegue formar uma pessoa em 1 mês, em 2 meses, é um processo um pouco mais longo. Então, como é que é esse recrutamento com o inglês? Vocês têm bastante pessoas que falam ou é complicado de encontrar? A gente tem bastante pessoas qualificadas aqui na Promob, né, que hoje já atuam também em projetos globais, mas quando a gente olha para o mercado, realmente, assim, principalmente, acho que aqui na nossa região, a gente ainda tem uma escassez desse tipo de profissional, né, então, muitas vezes é doloroso, porque a gente pega um currículo ali perfeito, com todas as skills que a gente precisa, mas às vezes a pessoa não tem o requisito principal, que é o inglês. E muitas vezes essa pessoa ela vai ter que trabalhar diariamente com pessoas que estão em outros países, né? Então, não tem como fechar os olhos e dizer, ok, tu tem essas outras competências e qualidades, então a gente te contrata e tu desenvolve o teu inglês ao longo do tempo. Dificilmente, né, essa pessoa ela vai ter tempo para desenvolver isso de forma muito rápida. Às vezes a gente já precisa desse profissional pronto. Então, é ali que entra a nossa dificuldade, né? Aqui na nossa região, eu vejo que é um pouco mais até de realmente não encontrar esses profissionais prontos com o inglês, né? Então, a gente tem ido cada vez mais buscar fora, em outros estados também. E também eu vejo que depende do cargo, às vezes é um pouco mais difícil, né? Então, a área técnica tem mais profissionais com inglês, acho que até em função das nomenclaturas realmente da área, né? De material ser realmente mais em inglês, né? Os manuais técnicos são mais, mas a gente ainda encontra uma escassez, né? E eu vejo que, como eu falei anteriormente, né? Já não é mais um diferencial, né? Hoje muitas empresas, não só a Promob,
também exigem a questão do inglês, né, e a gente precisa de profissionais prontos, e a gente sabe que o profissional pronto, se ele não estudou, né, lá na adolescência, na vida passada dele, ele vai estar estudando agora. E estudar agora vai estar pronto daqui um tempo. Isso leva um tempo, então é um pouco difícil, sim, essa questão. Sim, eu imagino. A gente recebeu ano passado um caso de uma empresa aqui de Farroupilha com uma vaga super importante para exportação, e eles pediram ajuda para anunciar a vaga, não precisava ter nenhum tipo de experiência na área de exportação, nada, eles só precisavam que alguém falasse inglês, porque eles tinham profissionais formados que sabiam todas as competências técnicas da área de exportação, negociação, prontas, mas elas não conseguiam negociar. E então eles disseram, a gente precisa de alguém que fale inglês, a gente ensina todo o resto. E realmente, agora com o trabalho remoto, acaba que dá para procurar pessoas de outros estados, né? Mas acaba sendo uma pena, porque daí os profissionais da região, às vezes, acabam perdendo essas oportunidades, né? De conseguir algo. É uma pena, né? Porque a gente, como uma empresa aqui da região, a gente quer oportunizar também as pessoas daqui da nossa região, e a gente sabe que tem profissionais excelentes aqui, mas que muitas vezes a gente não consegue seguir adiante justamente porque falta isso, né? E vai ao encontro do que eu ia te pedir agora. O que vocês acham que... Claro que o conjunto todo sempre vai ser importante, mas eu ia te perguntar se a graduação, a formação era mais importante ou a força de vontade, né? E agora eu também ia te perguntar se é um conjunto, né? A graduação, força de vontade, o idioma, ou tem alguma coisa que se destaca mais? O que vocês olham, assim, para ser um fator diferencial na seleção? Eu diria que ambos são importantes, acho que eles se complementam, né? Não adianta a gente ter um bom currículo ali com uma graduação, inúmeras especializações, se a pessoa não souber mostrar isso em atitudes, né? Então, é como diz aquele ditado, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Então, ali no currículo vale tudo, né? Vale tu dizer que tem uma graduação, uma especialização, enfim, mas e no teu dia a dia? Tu coloca isso em prática ou fica só na teoria, só naquilo que você viu lá na graduação, na pós, enfim, né? Então, acho que tem que ter tudo. Acho que o profissional completo é aquele, né, que tem ali a graduação, as especializações e que põe em prática aquilo que aprendeu. E vocês costumam ter vagas abertas, assim, o ano todo? Vocês sempre estão fazendo processo seletivo em busca de talentos ou é mais sazonal? A Promob está numa fase de expansão importante, né? Então, a gente tem algumas vagas que são realmente por aumento de quadro, né? E algumas outras que, obviamente, como toda empresa, né? A gente também perde para o mercado, enfim. Mas a maioria delas é realmente aumento de quadro, né? Devido a essa expansão. Então, a gente está com alguns cargos novos aqui na Promob, que até pouco tempo atrás não existiam, né? E devido à nossa demanda, então, se fez necessário criar esses novos cargos. Então, é um processo sempre contínuo do RH, da seleção de pessoas. Sim, contínuo. Uhum. E pensando nisso, né, que é algo que provavelmente quem assistir, quem nos ouvir, que está interessado, vai pesquisar o site, vai se interessar, né, nas vagas e vai querer saber como funciona a Promob. O que você diria para os candidatos, sejam eles para se candidatar na Promob ou em outras empresas, com base nessa sua experiência? Qual o recado que você daria para eles na entrevista e como profissionais? Bom, as minhas conversas com os candidatos, elas são sempre muito transparentes, né? Então, eu, como uma das principais portas de entrada, né, das pessoas aqui na Promob, porque é pelo recrutamento que elas chegam até nós, né? Eu sempre falo isso, assim, que a pessoa, ela tem que escolher o lugar que ela goste de estar, né? Que ela acredita e que ela tem orgulho naquilo que ela faz. Hoje a gente contrata, boa parte das pessoas que a gente contrata são pessoas que estão empregadas, né? Estão trabalhando.
E o que é o diferencial, né? O que faz a pessoa trocar um lugar pelo outro? Muitas vezes é uma questão de desafio, né? Uma questão de enxergar propósito naquilo que está fazendo. E eu acho que o trabalho, ele é a extensão, né, de quem a gente é, dos nossos valores e dos nossos objetivos de vida. Então, eu diria para escolher um lugar que transforme, né, as suas horas de trabalho em algo prazeroso. Aqui na Promob, nós aumentamos a nossa rede de talentos, passando esse sentimento adiante. Então, a gente contrata muitas pessoas por indicação dos nossos colaboradores, né? Legal. E a gente quer que realmente esse sentimento seja levado, né, adiante. Queremos que cada vez mais as pessoas se juntem a nós, porque aqui na Promob realmente é um ótimo lugar para a gente trabalhar. A gente é desafiado constantemente, né? E a gente enxerga valor e propósito naquilo que a gente está fazendo. Então, para quem tiver interesse, né, em conhecer um pouquinho mais sobre a Promob também, pode acessar o nosso site, a nossa página de carreiras. Lá a gente tem todas as vagas que estão abertas no momento. Caso a pessoa esteja buscando algo diferente do que encontrou lá, pode se candidatar também no nosso banco de talentos, que surgindo a oportunidade, com certeza a gente vai fazer contato. Hoje a gente, como eu falei já anteriormente, né, a gente contrata a nível Brasil, assim, aqui no Brasil, em todos os estados, então já com contratação de teletrabalho, né, de home office. Uhum. E para quem tem interesse também e tem o inglês, né, se candidata também nas nossas vagas globais, que realmente são oportunidades incríveis que a gente tem aqui, né. E quem não tiver o inglês, né, que possa estar se aprimorando, né, que possa estar buscando também essa qualificação, e mesmo assim envia o currículo para nós, que é como eu falei, tem vagas que não exigem o inglês no primeiro momento, né, mas por uma questão de desafio e oportunidade de carreira, né, no médio e longo prazo, com certeza isso vai ser fundamental, né, importante. Ótimo recado, e eu acho que a parte mais legal do que você falou, para reforçar, é justamente a questão de ser uma extensão da sua vida, o trabalho, né? Procurar algo que você se identifique e que não veja aquilo como um peso, porque ainda existem muitas pessoas que separam a vida. Agora eu estou no meu trabalho, então eu espero às 6 horas ou às 5 horas da tarde para ir embora e agora sim eu serei feliz, né? Tem até aquele... A gente estuda no inglês a etimologia, o significado das palavras, tem o happy hour, que é happy hour porque seria a hora feliz do dia, né? Eu saí do trabalho, agora eu estou na minha hora feliz. Mas se você souber selecionar um trabalho que te desafie, que te motive, que te faça ter aquele brilho do olho que a gente falou antes, o trabalho ele acaba sendo uma extensão, você também é feliz no trabalho. E isso faz toda a diferença para ser um bom profissional também, né? Porque uma pessoa feliz vai acabar transparecendo isso, trabalhando melhor, dando mais resultados e também se relacionando melhor com quem está ao redor, né? Sem dúvida. E a gente é um ser único, né, Patrícia? A gente não separa o profissional, o pessoal. Eu não sou a Paula profissional, a Paula pessoa, a Paula é uma só. Uhum. E aquilo que a gente é no nosso âmbito pessoal, a gente leva para o nosso ambiente de trabalho também, né? E a gente não pode esperar a semana inteira para que chegue na sexta e a gente diga, que bom, é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo, né? A gente não pode viver só o final de semana, acho que a gente também tem uma semana inteira para viver e tem que ser de forma feliz, de forma leve, né? De forma tranquila, então não adianta, né? O trabalho é o que nos move, o que nos motiva diariamente. Então, a gente estando no lugar que a gente gosta, fazendo aquilo que a gente gosta também, é sem dúvida muito importante. E bem bacana também para a gente encerrando que a gente viu, né, que a Promobis tem vagas abertas, tem vagas atuais abertas e também o banco de currículos para vagas futuras que possam surgir. Então, olha só quanta oportunidade que tem a nível Brasil, né? Não só regional, Caxias do Sul e as demais regiões, que as chances estão aí. Existem oportunidades, mas as pessoas precisam estar preparadas para elas. E a nível mundo, né, Patrícia? Porque a nível mundo. A Promob é nível mundo, né? Então, são inúmeras as possibilidades que tem aqui, né?
Sim, muito legal. Muito obrigada novamente, Paula, pela sua participação, pela Promove ter disponibilizado esse espaço e com certeza inspirou várias pessoas que nos assistiram, que nos ouviram a buscar algo, de repente mudar de carreira ou buscar uma nova oportunidade e também inspirar na questão dos desafios, né? Que existem as chances, elas estão aí para quem puder aproveitá-las. É isso aí. Eu que agradeço também mais uma vez pelo convite. Foi um prazer ter participado. Espero que as pessoas que estejam nos vendo e nos ouvindo também tenham gostado, né? E convido mais uma vez, então, para acessarem aí o nosso site, conhecer um pouquinho mais a Promob, né? Conhecer a nossa página de carreiras. Vou deixar na descrição para todo mundo já conseguir clicar. Isso aí. Então, tá bom. Tá. Thank you. Obrigada. Thank you. Bye, bye. Bye.